Olá, sou crente e sou comunista. Como assim já? Muito bem, eu sou o Cláudio Chaves e nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre os questionamentos que eu recebo de várias pessoas, de vários lugares, a respeito do meu credo e da minha posição do meu credo religioso, né, do meu posicionamento político partidário. Eu sou o Cláudio Chaves, tenho 51 anos, sou professor de história, sou servidor público, moro e trabalho no estado do Amapá e também sou cristão, confesso, praticante desde o meu nascimento. Não? E sou militante político partidário, né? Sou militante de movimentos sociais, do movimento negro, movimento literário, ativista pela paz mundial, sindicalista, né? Tenho filiação partidária, isso desde os meus 16 anos que eu sou militante e sempre à esquerda, né? Sou filiado a um partido político de esquerda, um dos poucos partidos do Brasil que realmente segue uma orientação marxista, não? E isso nunca entrou em conflito com a minha crença, com os meus dogmas, com a minha religião. No entanto, né, em respeito, né, a esses questionamentos, a essas pessoas que algumas até ficam decepcionadas, escandalizadas, né, ao saberem desse meu posicionamento, eu estou gravando aqui essa explicação, tentando, né, esclarecer, tentando explicar um pouco. Primeiramente, eu quero agradecer aos questionamentos, não é dizer que eles são importantes, que eu acredito, que eu compreendo realmente o desapontamento de algumas pessoas. Agradeço as advertências, as orientações, né, daqueles que dizem, olha, você não deveria fazer isso, olha, tome cuidado e etc. Então, eu acredito realmente na sinceridade de muitas dessas pessoas e fico grato por isso. Então, a questão, por que eu sendo crente, protestante, não é? Milito, né, e sou até filiado a um partido comunista, a um partido de orientação marxista, a um partido de esquerda, né, que defende tantas pautas, né, como o pessoal fala, o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, a legalização da maconha, o fim da propriedade privada, não é? Todas essas questões consideradas polêmicas, não é? E por que eu, sendo crente, milito num partido desse, sou filiado a um partido com todo esse histórico, com toda essa filosofia. Bem, de forma bem resumida, né, eu vou dizer o que eu sempre tenho dito, né? A minha definição política, né, não se baseia em crença, se baseia em classe. Eu vou tentar ilustrar isso aqui. Imaginemos, né, que nós temos, né, dois grupos de pessoas. Vamos dizer aqui que são de adolescentes, não é? Dois grupos de adolescentes. Um grupo de adolescente crente e um grupo de adolescentes ateus, né? Esses dois grupos de adolescentes são subdivididos entre adolescentes pobres e adolescentes de classe média. Veja, nós temos adolescentes ateus e adolescentes crentes pobres, adolescentes ateus e adolescentes crentes de classe média. Então, observemos o seguinte, né? No bairro da periferia, nós temos adolescentes
pobres e adolescentes de classe média. E, naturalmente, por serem crentes, no fim de semana, esses adolescentes, independentemente deles serem da classe média ou da classe pobre, né, eles vão estar na mesma congregação, porque eles fazem parte da mesma crença, da mesma denominação religiosa. Ali não tem questão étnica, quem é preto, quem é branco, não tem questão econômica, né, social, quem é rico, quem é pobre, quem é doutor e quem é analfabeto. Todos estarão ali no mesmo templo, né, adorando o mesmo Deus, porque eles são da mesma crença, não é? Da mesma forma, os ateus, tanto pobres quanto da classe média, eles não estarão, né, em nenhuma igreja no fim de semana. Provavelmente, né, eles estarão na mesma balada, no mesmo clube, na mesma praia, enfim, né, porque o que os une ali não é a crença. Então, durante a semana, o que vai acontecer? Né? Aqueles irmãos, aqueles adolescentes que são da mesma igreja, não é? E moram no mesmo bairro, né? Eles irão para escolas diferentes. Os adolescentes, filhos dos irmãos da classe média, irão para a escola privada. E os adolescentes que são filhos de irmãos da classe pobre irão para a escola pública. Da mesma forma, né, os adolescentes ateus que são da classe pobre irão para a escola pública, juntamente com os adolescentes crentes que são pobres. E aqueles adolescentes ateus da classe média irão para a escola privada, juntamente com aqueles adolescentes crentes que são filhos dos irmãos da classe média. Percebam que aí há dois tipos de agrupamentos. Durante a semana, na escola, se misturam, tanto na escola pública quanto na escola privada, ateus com crentes. Né? Durante o fim de semana, os crentes estão para um lado, os ateus para o outro. Mas durante a semana, não se misturam classe média com a classe pobre. Os alunos que têm condição financeira estão na escola da classe média e alta, que é a escola privada, independentemente deles serem crentes ou ateus. Os alunos pobres, que são os alunos da escola pública, também estarão juntos, independentemente de serem crentes ou ateus. Então, alguém poderia perguntar, mas por que esses adolescentes, no fim de semana, não é, eles se juntam, não é? Seja classe média, seja pobre, eles estão juntos na mesma igreja. Entende? É porque ali o que os une é a crença. Mas durante a semana, o que os une é a classe, não é a crença. Entende? Então, assim, a minha compreensão é essa. Não é? Quando a gente tem uma vida dupla, quem é crente, não é? Que é uma vida religiosa e uma vida secular, não é? Eu posso dar outros exemplos, não é? Religiosamente, não é? A gente vai estar junto com quem comunga da nossa crença, não é? Dos nossos princípios. Mas vamos supor, né, uma outra hipótese, que você tenha duas ofertas de emprego. Né? Você tem duas ofertas de emprego. Você tem um empresário que é da sua igreja, que é crente, não é? E que a mesma função, tal, né? Mas ele vai lhe pagar um salário, vai assinar a sua carteira, as férias, não é? E os seus direitos básicos, né? Vai pagar um salário mínimo para uma determinada função, né? Vamos lá. E aí você tem um outro empresário que é ateu, não é? Oferecendo o mesmo emprego, também de carteira assinada,
mas ele vai pagar um salário melhor, né? Vai lhe dar promoções, vai lhe dar um auxílio, uma cesta básica, um plano de saúde, alguma coisa. Honestamente, você vai dispensar o emprego daquele que vai ter o plano de saúde, que vai ter a cesta básica, que vai ter de repente uma creche para o seu filho e vai trabalhar com um irmão que vai pagar apenas o salário mínimo, apenas simplesmente porque ele é da sua igreja? Ou você vai pensar no conforto da sua família, ou você vai pensar nas suas necessidades materiais? Né? Eu acredito que não precisa nem responder isso aí, todos nós sabemos qual é a decisão, não é? Isso aí vale para muitas outras coisas, porque a questão secular a gente decide não é com base na crença, a gente decide com base nas nossas necessidades seculares, né? Com base nas nossas necessidades materiais. Então, política não é um assunto espiritual, política é um assunto social, é um assunto econômico, é um assunto material, é um assunto de classe. Né? Isso independe da questão de crença. Eu não decido a minha militância política, o meu voto, a minha filiação partidária com base na minha crença. A minha crença ela é intocável. A minha crença independe de quem quer que seja, presidente, governador, juiz. Isso não define, isso não interfere na minha crença. A minha crença é algo ulterior. É algo íntimo, é algo intangível, é algo intocável, é algo metafísico, não é algo tangível, tocável, que pode mudar, que pode alguém interferir. Não, não interfere. Lei nenhuma interfere na minha crença, decreto nenhum interfere na minha crença. Isso independe. Então, essa é a razão porque eu, mesmo sendo crente, sendo religioso, né, acreditando na Bíblia, sou filiado a um partido de esquerda, voto na esquerda, sou militante de esquerda, não tenho nenhum constrangimento disso, falo com a maior naturalidade disso, não é? E assim, não pretendo, né, mudar agora e pelo menos nos próximos 500 anos, não, depois eu vou pensar, mas pelo menos pelos próximos 500 anos eu pretendo sim continuar crente e continuar votando na esquerda. Deixando bem claro, óbvio, que o voto da direita não é melhor nem pior do que o da esquerda, não é inferior, não, para mim tudo a mesma coisa, não é? No entanto, eu repito, não é uma questão de crença, é uma questão de classe. Eis porque eu sou crente e sou comunista.